Paz, vamos começar mais um Believer Talk. Hoje eu estou aqui com a honra de receber o pastor Alfredo Campos. Muito obrigado, pastor, pela honra de estar fazendo essa entrevista aqui comigo. Prazer é todo meu, Benjamin. Deus abençoe você, abençoe esse projeto aí tão maravilhoso que tem abençoado tantas pessoas. Amém. Antes de começar, só vou dar um aviso aqui. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Eu vi que 70% das pessoas que assistem ainda não são inscritas. Então vamos lá começar. A primeira pergunta é: por que esse tema, Davi? A gente que estuda a Bíblia durante muitos anos, gente que prega, tem o hábito de ler a Bíblia, a gente sempre tem um personagem da Bíblia pelo qual a gente se identifica um pouco, né? A história. Dentre tantos personagens da Bíblia que a gente se apaixona, eu vejo muito em Davi características de um homem segundo o coração de Deus, né? Davi, dentre alguns personagens da Bíblia, é alguém que especialmente me encanta, né? E vou te dar um exemplo, Benjamin. Eu não vejo na Bíblia um adorador como Davi. Eu não vejo, né? Você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 7, capítulo 6, ele entra com a arca em Jerusalém. No capítulo 7, Davi, ele quer construir um palácio para Deus. E ele diz assim, uma casa para Deus. Ele diz assim, eu, Davi, habito numa casa de cedro e a arca de Deus está numa tenda. Não é justo isso. Então, olha a mente desse camarada. Ele está dizendo, a minha casa não pode ser mais bonita do que a casa de Deus. A gente não precisa construir algo digno para Deus. Esse é um adorador. Segundo Samuel, capítulo 12, o filho de Davi está doente. E essa criança vem a óbito, ela falece. E a Bíblia diz que quando Davi tem a notícia de que esse menino morre, ele entra na casa de Deus e adora. Então, dá para você perceber o caráter cristão, o caráter desse homem, né? Quando a gente fala de cristianismo, a gente vai falar após Cristo, né? Mas o caráter desse homem como homem de Deus. Segundo Samuel, capítulo 15, quando Absalão, seu próprio filho, que sai das suas entranhas, usurpa o trono do pai, a Bíblia diz que Davi, ele sai de Jerusalém, descalço, chorando, com um punhado de gente, sobe pelo caminho no deserto, chega no Monte das Oliveiras, e o que ele faz ali? Para e adora a Deus. Então, esse caráter fascinante de Davi, de adorar no dia da notícia ruim, de adorar em meio às adversidades, isso me encanta em Davi. Pastor, a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é que antes de Davi veio Saul. E o significado, os dois foram ungidos reis pelo mesmo profeta, o profeta Samuel. Mas só que o significado do nome de um é pedido a Deus, que é Saul. E o significado do nome de Davi é amado por Deus. Você acha que isso diz muito sobre a história dos dois? Em primeiro lugar, né, a gente precisa entender que Saul não foi ungido rei. Ele foi ungido capitão de Israel. Davi é ungido rei. E Davi foi o único homem na Bíblia que recebeu 3 unções. Ele foi ungido na casa de seu pai, 1 Samuel 16. Ele foi ungido rei sobre Judá em 2 Samuel 2. E 2 Samuel capítulo 5, ele unifica as 12 tribos em torno de si e é ungido rei sobre toda a nação de Israel. Bom, a pergunta é sobre o nome, o significado dos nomes, se tem a ver com o propósito deles. É isso? Olha, o nome na Bíblia, né, ele tem muito a ver com o caráter da pessoa ou com aquilo que algo tem a fazer, que Deus tem a fazer na vida da pessoa, né? Por exemplo, Jesus é o Salvador. Abraão, pai de muitos povos, pai de multidões. O que Abraão foi? Pai de muitos povos, pai de multidão, né? Então, o nome revela muito o caráter ou o propósito que Deus tem na vida de uma pessoa. Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver, sim. E Davi era o menino que cuidava das malhadas, sempre era o menosprezado, foi o último ao pai lembrar, e ele tinha tudo para ser uma pessoa com autoestima baixa.
mas eu vejo Davi um menino ousado, um homem ousado. Da onde vem essa ousadia de Davi? Eu acredito que essa ousadia de Davi, ela vem dele saber quem ele era. Então, eu acho que quando você sabe quem você é, o propósito pelo qual você veio ao mundo, o Deus que você serve, isso fica muito bem resolvido dentro de você. E às vezes as pessoas confundem isso até com vaidade, ou orgulho, né? Ou soberba. Mas não é o caso de Davi. Essa confiança vem na confiança que Davi tinha em Deus. Você vai ver ali em 1 Samuel 17, no Vale de Elá, quando ele vai lutar contra Golias, o que Davi diz? Quem é esse incircunciso filisteu? Antes, no capítulo 16, quando ele vê a afronta, ele diz assim, quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Olha só. Quem chama Davi de Golias de gigante é eu e você. Davi nunca chamou Golias de gigante. Se você ler o texto, nunca Davi chama Golias de gigante. Aí a campanha do gigante, a queda do gigante, vamos vencer o gigante que se levantou. Mas, pô, Davi nunca chamou ele de gigante. Davi disse, você é incircunciso. O que era a circuncisão? Um pacto que Deus fizera com Abraão. Todo macho nascido na sua casa será circuncidado. Ele está dizendo para Golias, você vai cair porque você não tem pacto. Quem tem pacto sou eu. E lá no Vale de Elá ele diz, olha, hoje eu mesmo vou arrancar a tua cabeça e darei a tua carne às bestas feras do campo e toda a terra de saber que é Deus, Israel. Né? Então, ele sabia quem era Deus. Nos salmos de Davi, você vê Davi expressamente citando essa confiança, como Salmo 27, versículo 5. Olha o que Davi diz. Porque no dia da minha adversidade, e aí você pode botar Golias também, porque no dia da minha adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo. Olha a confiança em Deus. No mesmo Salmo 27, versículo 13, olha a confiança. Pereceria eu sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A confiança dele em Deus. Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Pastor, até Davi virar rei, demorou um tempo. Como podemos aprender com Davi a esperar as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida? Não é fácil, Benja, não é fácil não. Porque tem coisas que às vezes dão um nó na nossa cabeça. Eu já preguei isso aqui em Araruama, eu falei para os irmãos que tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. Né? Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu. Porque nós, seres humanos, nós queremos respostas. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Então a gente busca resposta o tempo inteiro. Né? E o salmista do Salmo 139, ele vai dizer, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer lá no Sheol, tu ali estás também. De certo que se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aí ele vai dizer o seguinte, quando ele começa a perceber que as coisas estão ficando confusas, ele diz assim, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Melhor deixar isso para lá. Né? Então, às vezes a gente quer encontrar respostas que a gente não vai ter. No caso de Davi, você imagina, tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele vai dizer que quando Samuel vai ungir Jesus, vai ungir Davi, ele diz no ouvido de Davi, você vai ser o futuro rei de Israel. Aí ele é ungido rei. Pô, então, agora tudo vai acontecer na minha vida, né? Aí, por exemplo, 1 Samuel 23, verso 14, ele está no deserto de Zif, se escondendo em buraco, em caverna, fugindo de Saul. Como é que é isso? Eu não fui ungido por um propósito? Por que eu estou vivendo isso? Não é? Você imagina José, sai um pouco do assunto de Davi. José tem um sonho. No sonho dele, ele está atando feixes de trigo com os irmãos no campo, e de repente o feixe de trigo de José sobe, fica no alto e flutua, e os dois irmãos embaixo se inclinam. Então no sonho José está em cima e os irmãos estão embaixo. No sonho. Mas na realidade da vida, quando os irmãos pegam José e colocam ele dentro do buraco, quem é que está embaixo, quem é que está em cima? Então no sonho José está em cima, os irmãos embaixo. Mas na realidade da vida,
Quando os irmãos jogam no buraco, é ele que está lá embaixo no buraco e os irmãos que estão em cima. Então há essas controvérsias, porque os sonhos dizem uma coisa, as promessas dizem uma coisa e a vida está dizendo outra. Ainda primeiro em 1 Samuel 23, quando Davi está escondido no deserto de Zif, Jonatas, filho de Saul, vai ao deserto de Zif, consolar Davi e diz: Davi, não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai, e tu reinarás sobre Israel. Né? Foi lembrar a ele coisas que ele já sabia, porque nas lutas da vida, nas adversidades da vida, às vezes a gente precisa lembrar aquilo que a gente já sabe, né? É desse jeito aí, é por aí. E, pastor, a gente vê na história de Davi que ele cometeu alguns erros graves até, mas mesmo assim ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Como o senhor pode explicar isso? Isso está em Atos capítulo 13, versículo 22, né? O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É alguém que traz sobre si traços do caráter de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus é alguém que traz sobre si traços do caráter de Deus. Amor, bondade, longanimidade, capacidade de perdoar, ser benigno. Sabe? Então Davi trazia sobre si traços do caráter de Deus. O grande problema é que a gente acaba herdando muito a tradição católica. Né? E a tradição que nós recebemos do catolicismo é que todos os personagens da Bíblia são santos, né? E sempre são retratados com uma auréola na cabeça. É São José, São Paulo apóstolo, São Lucas, não é isso? Santo Elias, e por aí vai. Mas Tiago, por exemplo, vai dizer sobre Elias na sua carta que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Davi era feito de carne e osso, mesmo material que você. Né? Se você for ler Efésios 4, a santidade, ela é um processo, não um estágio. Paulo vai dizer em Efésios 4, a partir do versículo 11, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Até lá, é um processo. Então, vigilância, nós temos que vigiar. Mas Deus não tratou Davi pelo momento. Isso que é interessante. Né? Deus te julga pela tua história, não pelo teu momento. Mas é isso que aconteceu com Davi. É a realidade. Tem que ser igual a luz da aurora, né? Que vai brilhando de glória em glória até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Meu irmão, a vigilância ela tem que ser constante. Né? E isso mostra que Deus não tem favoritos, queridinhos, não é isso? Davi sofreu as consequências do erro dele. Né? Ele era homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Ele errou. E eu que te acompanho desde criança, né? Eu nunca esqueço de uma vez que a gente estava numa mesa tomando café e o senhor apontou para mim: Benjamin, nunca se esqueça, não vire um religioso. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu nunca esqueço isso, porque o senhor realmente é um pastor que é referência para mim. Eu sempre guardo isso comigo. Meu amigo, eu fico muito preocupado, né? Todo santarrão esconde um pecadão. Né? É aquilo que a psicologia diz, né? A transposição de culpa, né? É o jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus perguntou: o que você fez? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Transpôs a culpa. Mas Davi, no Salmo 51, ele diz: eu pequei. Somente contra ti fui eu que pequei. Ele foi homem até para pecar no erro, ele assumiu. Eu acho esse salmo muito bonito. Mas o senhor falou que Davi teve a unção para 3 áreas. O senhor pode me mostrar ele exercendo cada uma? Sim, claro. Né? Na realidade, no Antigo Testamento, haviam 3 tipos de unção. Né? A unção para rei, a unção para sacerdote, a unção para profeta. Davi foi ungido rei. E aí já é uma outra história. Né? Davi ele não foi sacerdote, mas ele queria exercer o ofício de sacerdote. Quando Davi vai dizer, né, que desejava habitar na casa do Senhor, né, foi um versículo tema nosso de mês aí, né, que o desejo dele era habitar na casa de Deus. Você sabe por que Davi estava dizendo isso? Que o desejo dele era habitar na casa de Deus?
Porque na casa de Deus, no templo, e onde ficava a arca, havia alojamentos, onde os sacerdotes ficavam. Davi está dizendo o seguinte: eu queria ser um desses sacerdotes para ter um alojamento. A gente tem a concepção, habitar para sempre, habitar na tua casa todos os dias da minha vida. É morar no templo. Não, é ir para a igreja todo dia. Não, é habitar realmente. Os sacerdotes tinham alojamento no templo. Davi está dizendo o seguinte: quem me dera ser um desses sacerdotes para ter um alojamento no templo. Você vai ver ali em Keila, Davi pedindo o éfode sacerdotal para orar. 1 Samuel capítulo 30, né, em Ziclag, ele pede o éfode a Abiatar para orar também. Ou seja, ele toma o papel de sacerdote sem ser sacerdote, mas ele não foi ungido para isso. Então cada um fique naquilo que Deus chamou. Ele foi ungido para ser rei. Ele é ungido na casa do pai, 1 Samuel 16, com a unção real. E aí a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Você havia falado comigo sobre vontade de Deus permissiva, né? Você vai fazer a pergunta ainda, né? Não, já. Então a gente pode voltar a esse assunto aí, né? A vontade permitiva e a vontade de Deus absoluta. O Salmo 89 vai dizer assim: e achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Quem achou foi Deus. Aí o versículo 27 do Salmo 89 vai dizer assim: e fiz dele o meu primogênito. O que o salmista está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer aqui? Para que alguém viesse ascender ao trono, assumir o trono, né? Como funciona até hoje numa família real? Numa linha de sucessão ao trono, quem ascende ao trono é o primogênito. Mas Davi era o quê? Caçula. Era o 8º filho. Então, pela ordem, Davi nunca seria rei. Ele era o caçula. Aí Deus está dizendo assim: fiz dele meu primogênito. Ele não é, mas eu fiz. Aqui está a chave. Você não é, mas Deus pode fazer. É aquela questão da realidade do momento que o senhor falou, né? Exatamente. Você não é. Você falou que Deus disse que tirou Davi de onde? Por detrás? Das malhadas. Então as malhadas eram ovelhas que tinham valor comercial inferior, Benja. Né? Elas não serviam para o sacrifício. Só as branquinhas, bonitinhas. E quando você tem um produto bom, o teu melhor produto você expõe na vitrine. E o produto mais ou menos ou ruim você coloca lá atrás. Então Deus está dizendo para Davi: eu te tirei por detrás da malhada, eu te tirei da onde ninguém te via, porque tu estava lá atrás. Né? Eu te tirei de trás e te expus. Aí você vai ler, né, Mateus, quando fala sobre a genealogia de Jesus. Né? Aí está lá, uma coisa interessante. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou... Não. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Como é que é isso? Ele foi gerado rei. Ele foi gerado para um propósito. Propósito esse que ele descobriria muito tempo depois. Você foi gerado por um propósito. Ele foi gerado por um propósito. Eu fui gerado por um propósito. Muitas vezes nós vamos descobrir esse propósito depois. Eu nasci para ser um pastor, para ser um pregador. Só que esse propósito eu descobri depois. Então, ele foi ungido para esse propósito. É a vontade de Deus absoluta. Né? Você quer ver um exemplo de vontade absoluta? É Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e o conduzia para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol, guerreando as guerras do Senhor. Mas Sansão nunca queria estar lá. Sansão queria estar em Timiná, em Gaza, no Vale de Soreque, se prostituindo. Aí Sansão morre no anfiteatro de Dagon, vocês conhecem a história toda. Aí o pai de Sansão pega Sansão e sepulta Sansão aonde? No campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Onde ele nunca quis ficar, onde o Espírito de Deus levava. Agora ele está indo como morto. Ou seja, nem que seja depois de morto, mas você vai estar onde Deus quer que você esteja. Meu Deus. É uma vontade de Deus absoluta. Né? Absoluta. Deus permite. Né? Você quer casar com fulano e Beltrano? Permite. Seu carro vai ser azul ou prata, Deus vai se interferir nisso? Se a sua casa vai ser de 3 quartos, 2 quartos, onde você vai morar? Permite. Vontade permissiva. Deus fez com um ser inteligente e
apto a escolhas. Mas existe a vontade de Deus absoluta, é o propósito pelo qual você veio ao mundo, o propósito pelo qual ele gerou você, né? Então é isso que eu vejo em Davi também. É aquele lance de Jeremias 1,5, se eu não me engano, né? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Agora eu não lembro o texto certo. Isaías 46:10 diz: porque eu sou Deus, que do fim mostro o começo. E digo, meu conselho permanecerá firme e cumprir-se-á toda a minha vontade. Propósito. É o propósito. Propósito de Deus. E pastor, qual é a grande lição que podemos aprender com a vida de Davi? São várias, né? Várias lições que a gente pode aprender com Davi, né? Você vai ver que quando Davi é chamado para tocar para Saul, para que os espíritos malignos se ausentassem dele, alguém diz para Saul: olha, achei um jovem. Ele é valoroso, animoso, de gentil presença, varão de guerra, sabe tocar, sisudo em palavras, e o Senhor é com ele. Davi tinha virtudes, Davi tinha talentos, né? Davi estava preparado para aquele momento. Davi respeitou o processo, o tempo. Ele foi pastor de ovelhas, ele tocou na corte para Saul, ele foi pajem de arma de Saul, chefe da guarda de Saul, né? E depois ele se tornou rei no lugar de Saul. Ele não pulou etapas, ele não pulou processo, ele esperou o tempo. Então acho que a gente pode aprender isso, muito isso com Davi, né? A gente pode aprender com Davi a liberalidade. Eu não vejo ninguém liberal como Davi, né? 1 Crônicas 29 vai dizer da grande oferta que ele deu para Deus, né? Em ouro e prata, se você transformar em gramas e multiplicar pela grama do ouro e da prata hoje, Davi deu bilhões em oferta. A generosidade desse homem, né? Como eu citei aqui, segundo Samuel 7, o desejo dele para construir um templo para o Senhor. Davi amava Deus, Davi amava a casa de Deus, Davi amava a presença de Deus. O primeiro ato civil de Davi como rei, 1 Crônicas 13, foi buscar a arca do Senhor. Tornemos a trazer para nós a arca de Deus, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. O que era a arca? A arca representava a presença de Deus. Davi não governou sem a presença, que era a arca. E Davi não governou sem a palavra profética. Os profetas do período de Davi, Gade, Natã e Samuel. E a arca, que era a presença. Eu pergunto para vocês, qual era o profeta no período de Salomão? Pode ler a história, você não vai ver um profeta no período de Salomão. Porque o período de Salomão foi um governo de sabedoria. E deu no que deu, né? Gente, agora a gente tem um novo quadro que o pastor agora está liberado para ele falar o que quiser, a mensagem que ele quiser para vocês. Eu acho que a gente pode continuar, né? Falando sobre Davi. Né? Quanto tempo a mensagem aqui? Quanto você quiser. Não quiser? É. Rapaz, eu acho que a gente pode Seu que manda. A gente pode continuar falando sobre Davi, né? Em 1 Crônicas ainda 29, diz que e morreu Davi, cheio de dias, coberto de riqueza e glória, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu aprendo que o fim de Davi foi infinitamente melhor do que o começo dele. Longevidade de dias, olha isso, cheio de dias, coberto de riquezas, prosperidade, e deixou um legado, né? O filho dele reinando no lugar dele. E Eclesiastes 7:8 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? Não adianta a gente começar bem e a gente terminar mal. Então acho que esse é o grande legado de Davi, né? Apesar dos erros, dos acertos, ele fechou o ciclo de vida dele de maneira extraordinária. Pastor, agradeço a sua participação. Foi um podcast muito bom. Eu aprendi muita coisa. Muito obrigado mesmo, hein, pela essa honra aí. Eu que agradeço ao canal, agradeço a você, Benja. Deus abençoe vocês. E não se esqueçam de ativar as notificações. Vão lá no sinozinho, clica lá para vocês receberem as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, alguma coisa nova, vai aparecer para vocês. Abraço. Valeu!